Hoje é dia 28 de novembro, faz 7 anos, né, que aconteceu essa tragédia. Eu lembro que eu cheguei na faculdade, eu lembro o dia, como é que eu vi a notícia. Eu cheguei na faculdade e a aula era num laboratório com computador. E aí, quando eu abri o site de notícias, eu fiquei... Todo mundo ficou muito chocado, muito arrasado. Porque é uma parada de um impacto, né? Que não dá pra descrever. Ninguém esperava. Um time inteiro de futebol, uma tragédia absurda. Você ter sobrevivido, você, o Alan, o Rafael Hensel, o Foman, assim, é milagre. Não existe explicação. Acho que todo mundo, qualquer brasileiro conhece o que aconteceu, já deve ter visto fotos do estado que ficou o avião, né? E é muito... É meio complicado até de falar, né? Porque vocês estavam, tipo, muito no auge. De repente acontece isso, né? E voltando um pouco antes, né? Vamos falar agora, focar de fato no acidente da Chapecoense. O que causou o acidente, a gente sabe hoje que foram erros seguidos de erros, né? Onde começou esse erro? Acho que primeiro começou na indicação, né? A gente fala pouco, né? Não se tem quem indicou a aeronave para Chapecoense, né? Tem indícios, né? Mas a gente não dá para falar porque faltam provas. Eu acho assim que tem gente que vai escapar aqui, vai escapar ali, como sempre. Mas o inferno existe, ele é bem real E a e justiça de Deus não falha. não falha. Talvez a pessoa viva aqui, na mil maravilhas, uma vida de rei, mas isso acontece com muitas pessoas, né? Mas desde o seguro não cobria o voo para a Colômbia. O jogo ia ser Na na Colômbia. Colômbia. Mas como é que esse avião que tinha um seguro que não cobria o voo para a Colômbia, já tinha viajado para a Colômbia antes para levar o nosso adversário para outros lugares? Eles que fizeram o transporte do Atlético Nacional. Em outros jogos. Só que assim, tinha um seguro que não cobria para a Colômbia. Depois a gente ficou sabendo que o seguro estava inadimplente. Nenhum avião no mundo voa sem seguro. Como é que esse avião voou sem seguro? Quem escondeu? Qual foi o objetivo disso? Depois a gente soube que também estava sem gasolina. Mas a gente sabe, no mundo inteiro existe uma regra da aviação que o avião ele tem que ter 1 hora de gasolina a mais para o local de destino. Por exemplo, Rio-São Paulo. Eu vou para São Paulo, tem mais 1 hora a mais, porque o avião pode estar com problema. Pode ficar Ué, taxiar. pode ter um problema no aeroporto lá, você tem que taxiar, então tem que ir para outro lugar. Você vai, então, assim, mas como? Porque assim, eu vou fazer um plano de voo, mas eu não faço o que eu quero, eu como piloto. Tem que ser aprovado. Existe uma torre que você passa para o controlador de voo, ele aprova ou não, mas como é que aprovou? Então, quando você vai ver, é um monte de erro um em cima do outro. Muita gente fala assim, mas Deus, como eu falei, Deus não tem nada a ver, cara. A pessoa tá burlando um monte de regra de segurança, né? Então, assim, o que Deus tem a ver? E o piloto, ele era um dos donos da Um Lamia. dos donos. Então, essa coisa de não botar combustível o suficiente, eu também cheguei a ler que a Lamia estava mal das pernas na época, aquela coisa de, vamos dar uma segurada. Então, esses erros, eles já deviam estar acontecendo antes. Isso já acontecia antes, tanto que o seguro é um seguro completamente irregular, o seguro que foi feito. Não pode fazer um seguro daquele. Hoje eu tenho meus advogados, são lá dos Estados Unidos, e eles foram bem claros, já ganhamos uma instância lá nos Estados Unidos, tentaram levar para Londres para tirar, que não valia. O juiz em Londres falou, pode julgar nos Estados Unidos sim. Então, quando tu vai ver, foi um erro atrás do outro. Mas a gasolina talvez seja o último erro, porque o piloto ele não tem o direito de fazer o que quer, bota a gasolina não. Alguém tem que autorizar ele fazer o erro. Ele tinha plena consciência de que não ia dar. E quem autorizou ele cometer esse equívoco? Então, tu vai vendo que é um erro atrás do outro, porque muita gente falou assim, também teve a questão de que ele não avisou quando tava chegando, não, ele né? chegou a tempo, ainda no limite. Tentou não disfarçar a avisou. emergência. Alguém pediu emergência antes e ele não falou. Porque talvez se ele falasse, ele seria preso, né? Alguém descobriu, mas vem cá. Verdade. Por que tu não botou isso daí? Acabaria com tudo. Mas quando tu vai ver, é um erro atrás. E geralmente é assim. A gente vê aquela tragédia em Brumadinho. Depois de um tempão, saiu lá, mas já tinha um laudo de algumas reparações que deveriam ser feitas, mas que não foram quem feitas. não colocou o laudo para ser exposto antes? Só depois que acontece uma tragédia que a gente vê onde é que teve os erros. Mas esses erros sempre aconteceram. É brincar de ser Deus e querer
levar a vida no limite, né? Não, e- O acidente dos Mamonas Assassinas também é a mesma coisa. O piloto, ele voou mais horas do que devia, ele não descansou, ele não avisou que estava no local certo, perto do aeroporto. Ou seja, negligência. Que Não. coloca a vida de outras E pessoas em assim, risco. quando tu começa a ver a seguradora, não temos culpa de nada. Não temos culpa de nada. Não, primeiro 2016, não, a gente tem culpa. Vamos pagar o seguro. 2017, janeiro, temos culpa de nada. Culpa do piloto. Aí fica um jogando pra outra. Aí, final de a culpa. 2017, eles vêm pro Brasil e falam assim, ó, nós queremos pagar um fundo humanitário, uma ajuda, uma doação, nós vamos dar para cada família $225 mil. Ah, que bonitinho, uma É, doação. uma doação. Aí, o que eles fizeram? Passou um ano da tragédia. A família tá precisando. O provedor morreu. Vamos fazer uma doação que eles vão aceitar. Aceita a doação de $225 mil? Não aceitamos. Quase uma caridade. Aceitamos a caridade. Então, assim, não temos de quitação aqui. Eles querem sempre tirar vantagem, né? Então, não é doação. Fundo humanitário. Como é que você tem um termo de quitação? Não é doação. Doação você doa. Você não assina termo. Eles também ofereceram para as famílias dos sobreviventes? Se ofereceram, eu não aceitei. Assim, Mayara, eu tenho uma coisa na minha cabeça, bem nítida. Deus me deixou vivo aqui, um dos motivos foi pregar o evangelho, levar esperança, levar fé aos corações, falar que Deus é real e ser justo, principalmente na causa das famílias. Eu posso brigar com qualquer pessoa. Claro que eu não vou brigar, mas eu posso me indispor com qualquer pessoa ou com qualquer instituição se eu ver qualquer tipo de injustiça. E eu vi isso na questão da Chapecoense. Eu tenho visto isso, na verdade. Então, desde que eu comecei a ver isso, vai aceitar o fundo humanitário? Não. Não, eu vou atrás da justiça. Eles estão errados. Nem que eu vá até... cheguei em Londres com 4 viúvas que têm uma condição financeira um pouquinho melhor para fazer uma manifestação lá em frente à Toca Marina e a Ale. Então eu falei, não, meu. Seja com quem for. Até se for com um clube que, claro, que nunca vai ser com o clube. Meu elo com a Chapecoense é um elo de amor. Mas até se tiver pessoas lá que sejam pessoas mais, que sejam contra a família... Assim, eu posso mostrar para vocês depois um radialista de Chapecó falando que as viúvas são mercenárias. Meu Gente, Deus isso do céu. O Brasil não sabe disso, mas eu posso mostrar para vocês. Meu Deus. Fora que... E como é que foi o acidente em si? Porque deve ter sido bem assustador. A gente vê isso em filmes, mas quando a gente está vendo isso da poltrona do cinema, da poltrona de casa, é uma outra emoção, é um outro contexto. Você está ali na condição de observador. Como é ser participante de um acidente de avião? A gente, inclusive, acredita que essas coisas só vão acontecer, né? E você sonhou com um acidente de avião antes de acontecer. Eu sonhei na sexta-feira que eu caí do avião e ficava vivo, né? Como é que foi o seu Muito sonho? doido, foi igual acidente, um voo noturno, apagava, desligava, assim, a luz de emergência. A diferença do meu sonho é que, o avião bateu e eu acordei dentro do meu sonho. Porque geralmente quando a gente tem um sonho, a gente vai cair de uma montanha, a gente acorda. Não, eu acordei dentro do sonho todo estraçalhado. Desse jeito que eu tô aqui, essas marcas eu não tinha nenhuma delas. E eu olhava pra mim e falei, cara, o avião todo estraçalhado, eu dentro assim tinha uma porta de emergência, eu saía. E quando eu saí, eu tava na montanha onde foi o acidente. Era a mesma montanha? A mesma montanha. Tanto que quando eu fui lá visitar depois da tragédia, eu falei pra minha esposa, eu sonhei com isso aqui, cara. O avião caiu ali, eu sonhei com aquilo ali. Eu lembro que o meu sonho era à noite e eu olhava as luzes embaixo da cidade, assim, ó. Então eu tava no avião, um voo tranquilo. Vocês foram pra Bolívia primeiro, né? A gente pegou um voo comercial, porque esse voo da Lamia era pra entrar no Brasil. Ele não entrou e foi pra... E não permitia entrar. Depois a gente soube da legislação lá, não podia. A gente teve que pegar um voo comercial São Paulo-Bolívia pra Bolívia entrar na Lamia. Mas eu fui pro jogo do Palmeiras, assim, com medo. Com medo, porque era um jogo antes. E a gente não ia voltar pra Chapecó, então eu fui com medo daquele jogo. Mas quando desceu lá, jogamos o jogo, não deu nada. Mas no dia da tragédia eu tava muito aflito. Eu senti um dia diferente. Mandei mensagem pra minha esposa, amor, como é que tá aí? Tá tudo bem de manhã? Eu falei, tá diferente o dia. Tá estranho, fiquei com aquilo na cabeça. E era pra gente sair de manhã, não saiu de manhã. Era pra sair depois do almoço, o avião da Lamia entrar no Brasil, não entrou. Quando o supervisor falou, o voo da Lamia, a gente vai ter que ir pra Bolívia pegar eles, vão pegar um voo comercial. Cara, aquilo me deu um gelo. Tu lembrou logo do sonho? Lembrei. E aí, quando eu entrei dentro do avião no Brasil, eu falei pra minha esposa, ora por mim, por favor, porque eu não tô... O
que houve? Eu falei, não, aquele pesadelo tá na minha cabeça, o dia tá muito estranho. Mas você não esperava que fosse acontecer. Você só tava sentindo um peso. No Brasil, eu esperava. Uau. Quando eu entrei dentro do avião do Brasil pra Bolívia. Eu Mas uma pensei, premonição. eu vi os dias estranhos, sabe? Eu sonhei, o meu sonho da tragédia foi um sonho à noite. Eu sonhei um sonho noturno. Mas o dia que eu tava vivendo durante o dia parecia que era antes do meu sonho. Eu fiquei, não, cara, eu pedi pra minha esposa orar. Mas assim, quando a gente desceu na Bolívia, que o avião desceu na Bolívia, o avião da Boa, eu lembro que foi um voo comercial, eu falei, mano, isso é coisa da minha cabeça. Então, quando eu entrei no avião da Lamia, eu já tava... Não vai dar nada, não. Tipo assim, a gente tem um monte de sonho, cheguei né? até aqui. E a gente tem um monte de sonho, voo. né? A gente tem uns pesadelos que acha que vai acontecer, mas não acontece. E aí eu falei, normal. Vamos ir pra lá, vamos jogar. Eu só pensava, na verdade nós, como jogadores e grupo, a gente só pensava em ser campeão, meu. Eu só, sinceramente, eu só queria levar pra Chapecó aquela taça de campeão da Sul-Americana. Só isso. Eu tinha falado pra minha esposa, eu até brincava com ela, esse ano vai entrar um dinheiro legal, nós vamos ser campeões. Já pensava, porque o presidente da Chape era muito bom, assim, pensa num cara top. Ele entrou no vestiário, na semifinal que a gente ganhou, ele entrou no vestiário e falou assim, para ser campeão são 4 milhões de dólares pro clube. Se vocês foram campeões, 2 milhões é para vocês. Eu falei, cara, 2 milhões de dólares dá 10 milhões pra mim, meu Deus do céu. Quanto é que vai dar isso pra mim? Meu Deus do céu, vamos ver. Eu vou pra praia primeiro, eu vou lá pra Floripa, lá no Costa do Santino, já pensando... Você fez vários planos. Várias paradinhas, já pensando aqui, eu vou um dinheirinho bom aqui, dou um terreninho ali, pá. E já pensando, né? Mas assim, quando tudo isso aconteceu, cara, à noite lá no voo, a gente voando e o avião desligou, foi um estado de choque pra mim. Porque, poxa, eu tava vivendo aquilo ali. Eu falei, não é possível, cara. Cara, vocês viram o avião desligar porque Desligar. acabou a gasolina e o avião ficou planando. Não, e assim, tu não tem noção que acabou a gasolina. O que eu pensei? Deu uma pane. Mas vai voltar. Porque acendeu a luz de emergência, o avião desligou, eu tô escutando barulho do vento. Não tem mais motor. Meu Deus. O avião tá tremendo, daqui a pouco tocou o alarme, pi, pi, pi. Eu falei, não. As luzes da asa desligadas. Todas. E eu no voo à noite fica mais escuro ainda, porque assim, não tem luz. Tem aquela luzinha que fica piscando durante nem o voo. aquela luz piscou. Por isso que eu notei que tinha dado algum problema, porque a luz não piscou na asa, só acendeu luz de emergência. Então eu fiquei, cara... E a reação de vocês foi qual? Conta pra gente. Oração. Eu lembro que eu orei muito esse dia. E eu lembro que não foi uma oração super... A gente fala assim, tu deve ter feito a oração. Cara, eu só falava, Jesus, eu sei que tu faz milagre, Deus ajuda. E falava chorando, mas com um choro da alma. Eu lembro que eu olhei pro meu amigo Bruno Rangel, que morreu. Ele olhou pra mim com um olhar assim profundo, balançou a cabeça, respirou assim e começou a orar. Eu comecei a orar, eu falava, Jesus, eu sei que tu faz milagre. Em algum momento caiu a ficha pra você de que o avião estava caindo? Ou até o momento do acidente, né? Porque não foi uma queda livre, né? Não foi... Não, ele desligou e foi aos poucos parando. Só que quando acabou a luz do avião inteira, porque quando ele desligou, ele não desligou assim... De uma vez, motor, né? Não, ele não desligou assim o motor. Ele desligou inteiro. Já viu quando cai a luz de um bairro que faz tchum, que apaga tudo? Foi assim no avião. E acendeu a luz de emergência, eu falei... E eu já pensei na hora, eu sonhei com isso. Isso não pode acontecer. Eu olhei pra janela pra ver se tinha luz piscando da asa, a luz não piscou. Você estava sentado perto da janela? O Bruno Rangel tava na janela, tinha um banco no meio, eu tava na ponta. Então eu olhei pra lá, pra asa, não piscou. Eu falei, não, isso não pode acontecer. Eu sonhei com isso. Eu comecei a orar, e aí tinha muita gente dormindo que começou a acordar, viu que tava acontecendo alguma coisa e começou a orar. Os jogadores, o pessoal que tava no avião, se acordava ou não? Iam se acordando e orando. Porque todo mundo se ligou, né? E não teve assim, muita gente falou assim, teve gritaria, confusão. Não teve. Teve muita oração. Então, todos acordaram? Ou você acha que alguém não chegou a ver o acidente? Creio que todos acordaram. Todos viram e todos oraram. Eu creio isso. Por isso que eu creio piamente na salvação. Eu creio que se alguém estava afastado, longe, tá com Jesus agora... Teve aquele tempo de se acertar com Deus. E tem, cara. E o ladrão na cruz. Foi mais ou menos quanto tempo nessa queda? Você Acho que tem uns noção? 2, 3 minutos. Que isso? Gente... Já viu quando o piloto fala assim, procedimento de descida? Ele tá a 800 por hora e demora uns meia hora.
Pra descer, pra pousar. Pra pousar. Isso em alta velocidade. Imagine sem motor, planando. Então, assim, eu lembro. E era um silêncio no avião. Era um silêncio que foi se transformando em oração. Todo mundo tava meio duvidoso, mas quando acendeu a luz de emergência, que ninguém falou nada, que todo mundo sentiu que não tinha mais motor, Dava pra ouvir as pessoas chorando? eu não lembro de choro, eu lembro de oração. A minha última sensação que eu tenho era como se eu estivesse numa igreja onde todo mundo orava. Que loucura. Esses 3 minutos devem ter parecido É. horas. Você consegue Parece. descrever literalmente o que você estava sentindo na hora? Era pânico? Era medo? Ah, não era, era uma aflição. Uma aflição, assim, de que o fim existe, sabe? A gente fala muito de morte, eu falo bastante hoje, mas parece que é algo real, mas distante, mas ali não. E aí Ali, você não lembra mais de nada? O avião caiu. o avião Tua quando última bateu, lembrança é vocês minha orando. última lembrança foi orando e foi minha última frase, que eu falei, Jesus, nos ajuda, e se eu ficar vivo, eu vou falar que tu existe, que tu é real, porque eu sei que tu é real. Eu lembro que foi minha última frase, assim, que... Aí eu já não lembro mais de nada. Eu fui acordar dia 11 de E dezembro. como foi o seu resgate? Porque você foi o último sobrevivente, né? Chegou no hospital de manhã. Os socorristas já até tinham desistido, achavam que não tinha mais sobrevivente. Como é que foi? Eu sei que você não lembra de tudo, né? Porque acho que você deu uma apagada, teu cérebro até deu uma recalcada, né? Mas até dos relatos das pessoas que já te contaram, como é que foi? Então, o policial me achou sem querer. Ele falou que tava lá, já tinha todo mundo indo embora, os médicos, paramédicos. E ele foi perto do avião tomar conta dos pertences e escutou um gemido. Convenceu um outro policial que não queria ir até perto dele. Depois de muito convencimento, o outro policial falou, você tá cansado, que você trabalhou a madrugada inteira. Não tem como ter alguém vivo. Ele convenceu o cara, depois escutou o gemido com ele. É que, se a gente for parar pra analisar o tempo que você ficou lá, o resgate chegou 2 horas depois do acidente. Isso já é muito tempo. Encontraram 5 sobreviventes. Você foi encontrado de manhã. É muito tempo. Você passou a madrugada inteira debaixo dos destroços do avião, debaixo de terra. Tipo, é muito tempo. O seu crânio estava aberto. Nada explica como você tá aqui hoje. Nada explica isso. É milagre de Deus, gente. É surreal. Tipo assim, é uma parada doida, né? Eu falo pra tudo. Por isso que eu falo assim, cara, não tem como dar o mérito pra mim, porque eu me sinto tão igual a todo mundo, sabe, Mayara? Eu não me sinto melhor do que ninguém. Eu sei que Deus tem uma missão pra mim, mas Deus tem uma missão pra mim não é porque eu sou melhor do que meus companheiros que se foram. Mas eu acho que Deus sabia da minha personalidade. Foi Ele que me criou. Assim como Ele criou Paulo, um maluco que era maluco, mas quando se transformou em cristão também ficou maluco pro lado de Cristo. Não tinha medo de ir na sinagoga falar, não tinha medo de nada. Então Deus sabia que eu ia bater de frente com muita coisa, que eu não ia ter medo, que eu não ia pipocar, assim. Eu não tenho medo de morrer, né? Nunca tive, né? Claro que a gente evita a morte, né? Você não quer, não é porque eu não tenho medo de morrer que eu vou matar. Ou vou fazer algo que me prejudique. Mas eu acho que Deus sabia da minha personalidade, do que eu poderia fazer. Então, depois que tudo aconteceu e eu pude ter a graça de ficar vivo, Deus sabia que eu iria para Londres, que eu iria para o Senado, que eu iria gravar um documentário. Documentário que ganhou um prêmio agora em Nova York, que talvez eu vá para lá com meu advogado. Então, Deus sabia de tudo isso. E Deus tinha essa missão para mim. Então, depois que tudo aconteceu quando eu acordei, eu não sabia de nada. Assim, foi muito duro, porque eu não sabia de nada. Você demorou também pra descobrir? Não, Como foi você ter a notícia de que o avião caiu? Porque você estava desacordado e você sonhou com isso. Mas antes de você chegar nessa parte, quando você acordou no hospital, o que você achava que tinha acontecido? Estranho. Acordei no hospital, meu pai daqui do Rio, meu irmão do Rio, minha esposa de Chapecó, e meu pastor que me batizou lá de Santos. Você sabia que você estava no hospital na Colômbia? Não, sabia que estava em outro país, não sabia Colômbia, porque os enfermeiros falavam espanhol. Eu olhei para os outros e falei, caramba, meu pai lá da Pavuna, meu irmão, minha mulher de Chapecó, meu pastor de Santos. Pô, todo mundo aqui. Eu falei, Pessoal, alguma coisa séria aconteceu. Eu olhei assim e falei, Mas você não tinha ideia? Não tinha nem ideia do que aconteceu. Oh, meu Deus do céu. Eu olhei assim, o pessoal falando, não sei o que, Deus la bendiga, não sei o que. Eu só um espanhol. Aí eu vi o médico do clube.
com a camisa do clube. Eu falei, final da Sul-Americana. A gente Aí tem... começou a voltar a memória. Não, eu não sabia. Eu sabia assim, nós temos que jogar esse jogo. Eu não sabia nem... Tu não sabia se Eu não tinha sabia nem que eu jogado. tava lá. Não sabia nada, não. Falei com ele. E assim, uma parada doida que eu encontrei minha esposa... A primeira fala que eu falei pra ela assim, Deus esteve comigo o tempo todo. Eu tive uma visão... Hoje eu sei que é uma visão, mas na época eu achava que eu tinha dormido em São Paulo... Tinha acordado e tinha tido um sonho que eu tava fora do planeta, mó doido assim, cara. Por isso que eu tenho umas convicções meio malucas sobre salvação. Sobre Cristo, sobre a nova terra, novo céu. Eu tava fora do planeta, eu vi o planeta Terra lá embaixo, assim, ó. Eu tava no espaço, lá embaixo, azulzinho, coisa mais linda. Eu fui olhar pro lado esquerdo, meu, eu vi um ser, que ele era multicolorido, meu, que eu tinha temor pra olhar. Porque na minha cabeça, assim, é o Criador. Eu tô diante do Criador. E ele falava pra mim, eu tô no controle da tua vida. Só que assim, eu tava em coma, eu não sabia que eu tava em coma. Pra mim, eu tava dormindo, tava sonhando. E eu ficava com... E assim, só que quando eu falei pra minha esposa, eu só lembro disso, multicolorido. Que ele falava comigo, mas não tinha boca. Que ele me segurava, mas não tinha mão. Que ele era um poder inesgotável, exalava dele assim. Ele era um ser multicolorido, era uma mistura de tipo um arco-íris interno com externo. Ele era um corpo... que não era como o nosso corpo, mas ele olhava, mas não com os nossos olhos, ele falava, mas não com as nossas... Era diferente. E eu sabia, eu estou diante do Criador. Então, quando eu acordei e falei com a minha esposa a primeira vez, falei assim, Deus esteve comigo o tempo todo, ele nunca me abandonou. Acabou. Eu sabia dos detalhes. Eu falei isso para minha esposa, Deus apagou os detalhes. É como se Deus falasse assim, ó, você vai voltar, fala que eu estou no controle, mas os detalhes você não vai falar, não. Os detalhes é quando você estiver para cá. Como Paulo fala que ouviu coisas indizíveis, viu, então assim, não, então você vai lá falar, mas assim... Quanto tempo depois de você ter acordado que a sua família te contou do acidente? Um dia antes de ir pra Chapecó, os médicos falaram junto com a minha família. E como é que foi tua reação? É inacreditável, né? Tipo assim, pô, eu achava assim, Mayara, aconteceu algo comigo, não com todo mundo. Então, quando eu soube de todo mundo, cara, assim, foi... A tristeza tá tristeza, né? Eu voltei pra Chapecó, pro Brasil, muito chocado, né? Porque foi a perda de muitos amigos ao mesmo tempo. Quando a gente perde um amigo, é um luto que já é difícil de lidar. Agora, você perder tantas pessoas ao mesmo tempo, como foi De uma lidar forma com tão isso? trágica. Não, tipo assim, não é nem questão de perder pessoas. A forma que É foi questão também. assim, ó. Eu me senti culpado porque eu sonhei com isso. Isso que você poderia fazer. Isso. Eu falei, pô, por que eu não falei? Meu pai me falou, não tinha o que fazer, filho. Se tu falar, eu sonho com isso. Nem ia deixar de ter jogo, nem ia deixar de ter viagem. Talvez você não viajasse. Aí se cair o avião você sem viajar, você ia ficar doente. Você ia pensar, abandonei meus companheiros, poderia ter feito alguma coisa. E se você não viaja e tem jogo e não dá nada, acabou tua carreira, meu camarada. Tu deixou de jogar uma final porque tu ficou com medo de um sonho. Já pensou nisso? Ele falou, não tinha o que fazer. Se tu não vai e não dá nada, você é o maior medroso da história, que deixou de jogar uma final por causa de um pesadelo. Então, os mistérios que Deus sabe, porque Deus, ele sabe das coisas. Ele não quer um acidente, mas tu vai ver, o piloto, o seguro, eles faziam tudo errado sempre. Deus sabia. Neto, qual a explicação que os médicos te deram para você ter sobrevivido? Porque seu crânio abriu, você já contou isso algumas vezes, que tinha terra dentro do seu crânio. O seu pulmão. É estourada. Sim. Assim, foge da compreensão, da minha compreensão de como você conseguiu sobreviver. Você respirou por horas com aquele pulmão perfurado Exatamente. debaixo da fuselagem. Qual Então, a explicação que os médicos dão? assim, eu tenho um amigo meu, médico, gente finíssima. Uma vez ele falou pra mim, Neto, olha só, sei que você é cristão aí, né? Você é cristão. Ele não é cristão. Você é cristão. Você pode falar, Jesus te salvou, Deus, força superior, força suprema, força do além. Pode dar uma nomenclatura aí, Neto. Eu, como médico, sei. Passou um pouco dos limites que aconteceu com você. Então, assim, a gente que é médico, a gente sabe que a medicina ela tem alguns certos limites, né? E pela nossa experiência, a gente sabe, né?
Mas acontece algumas coisas também que fogem do nosso entendimento. O teu caso fugiu. Ele falou, eu fui lá no primeiro dia. Vi você todo estraçalhado na maca. E o principal teu era o quê? Pulmão. Perdeu muito sangue, mas o pulmão é o pior. Aí você pegou uma bactéria no pulmão, além de estourada, uma bactéria gravíssima, muito ruim. E eu falei no meu coração, não falei pra tua esposa, mas eu falei pra mim, não vai aguentar até amanhã. Você tá aqui hoje. O que eu vou falar? Ou seja, você era ali o testemunho vivo. Que ele falou, o que a gente vai falar? Só a medicina ajudou, a gente estuda para isso, né? Mas até o próprio médico, ele sabe que às vezes as coisas, elas passam um pouco dos limites, né? Da explicação da razão humana. Então tem coisa que você pode dar a nomenclatura que foi, mas não foi só a medicina, né? Acho que teve uma força a mais